aleluia. Só o Senhor é santo, 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 santo. E toda a terra está cheia da tua glória. Aleluia, aleluia. Nós queremos te louvar, Senhor, queremos te engrandecer, queremos dizer que o Senhor é o centro, o Senhor é o mais importante, o Senhor é o que de fato importa em nossas vidas, Pai. Nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor é em nós, por tudo que o Senhor faz por nós, por tudo que o Senhor tem nos feito viver. Nós queremos te dar graça, Senhor. Muito obrigado. Obrigado pela saúde em nossos corpos. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, reunidos em Teu nome, Senhor. Que privilégio hospedarmos a Tua presença. Que privilégio carregarmos o Teu Santo Espírito dentro de nós. Aleluia. Muito obrigado. Fala conosco nessa noite. Nós queremos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Boa noite, povo santo. Shalom. Aleluia. Você está bem? Aleluia. Você pode sentar um pouco. Obrigado ao grupo de música. Agora, daqui a pouco eu te chamo. Aleluia. Chegamos à última ceia do ano. Aleluia. Aleluia. Até aqui nos ajudou o Senhor. Ele tem sido bom com você? Aleluia. Comigo Ele tem sido maravilhoso. Eu tenho certeza que com você também. Porque Ele não muda a sua natureza. Nele não há mudança ou sombra de variação. Toda boa dádiva, todo dom perfeito desce lá do alto, do Pai das luzes. A Bíblia o chama também como Pai das luzes. Aleluia, aleluia. Dezembro sempre é um período de reflexão para mim. Eu acredito que para muita gente, eu sempre paro um pouco, penso como foi o ano, como tem sido até aqui. E Deus, Ele trabalha com períodos, com estações. Alguns dizem, é apenas mais um dia. A virada do ano é apenas mais um dia. Dezembro é apenas mais um mês. Não, é um novo período que se abre, é um novo ciclo que termina. E Deus, Ele trabalha com ciclos. Na Bíblia a gente vê isso por diversas vezes. Ele trabalhando com períodos, Ele trabalhando com ciclos, com estações. E quando eu olho para trás, e hoje mais especificamente para esse ano, 2023, eu vejo o quanto o Senhor foi bondoso comigo. O quanto o Senhor permaneceu fiel a tudo aquilo que Ele tinha dito que faria, a tudo aquilo que Ele havia prometido, a tudo aquilo que Ele havia sinalizado que estava para acontecer. E aconteceu muito mais do que aquilo que eu pedi, pensei ou imaginei. E deixa eu te dizer, ano que vem tem muito mais. Na minha vida, na tua vida, nessa igreja, porque a vereda do justo é como a luz da aurora. Às vezes a gente não usa muito a palavra aurora e a gente acaba não pensando muito no significado que ela tem. É como a luz do amanhecer, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. O dia perfeito é o meio-dia, quando o sol está bem em cima da gente. Aquele período mais brilhante do sol é o dia perfeito. A tua vida é como essa luz do amanhecer. Ela vai brilhando mais e mais e mais. Quando começa a clarear, umas 5 da manhã, dependendo da localidade, a gente vai vendo aquela claridadezinha aparecendo. Às 6 já está bem mais claro. Às 7 está bem mais claro. Deixa eu te dizer, não importa o que você viveu até aqui, Deus tem muito mais para você. Deus tem muito mais. Deus tem um dia ainda mais brilhante para você. Deus tem uma vida ainda mais abundante para você. Porque o que Ele entregou por nós, que foi o seu próprio Filho, Ele entregou o melhor que Ele tinha.
E a Bíblia diz: como não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas. Então não existe nada maravilhoso demais que Deus não possa te dar. Não existe nada difícil demais que Ele não possa te dar. E hoje, Santa Ceia, a gente celebra o sacrifício de Jesus, que foi justamente essa entrega daquilo de mais precioso. Que eu queria chamar Nino, sentindo essa direção, já eu ia chamar depois. Cadê Nino? Deve ter que tomar água. Pronto, daqui a pouco alguém sinaliza para ele, por favor. E ele entregou o que ele tinha de mais precioso para nós, o seu Filho amado. E a ceia é justamente a celebração desse sacrifício que Jesus fez por nós. Para a gente lembrar que Deus ele não teve reservas em entregar o melhor por nós. E Jesus morreu, mas ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, ele mudou a nossa posição espiritual. De antes mortos espiritualmente, antes escravos do pecado, agora livres para reinar em vida, para vivermos a plenitude daquilo que Deus tem para mim e para você. E nessa noite a gente vai meditar sobre uma passagem que está lá em Marcos, no capítulo 2. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Marcos, no capítulo 2. E os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você é mais novo na igreja, os evangelhos eles contam a história de Jesus aqui na terra. O que ele fez, como ele viveu, e cada evangelho ele tem uma abordagem diferente, ele tem um ponto de vista diferente da mesma história. Então ele vai dar mais ênfase a uma característica de Jesus, um atributo de Jesus. Outro evangelho vai dar mais ênfase a outro atributo. E aqui em Marcos, a gente vai ver sendo relatado por Marcos uma das passagens bem conhecidas de Jesus, quando ele cura um paralítico. E eu queria que você acompanhasse comigo, Marcos 2, a partir do versículo 1. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Ou seja, logo correu a notícia que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, diga, vendo-lhes a fé. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que ele fala deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo, logo por seu espírito, que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre essas coisas? Ou seja, por que vocês estão pensando sobre essas coisas, comentando sobre essas coisas em vosso coração? No versículo 9 diz: qual é mais difícil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? E aí no 10 diz: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Aleluia! Ele é poderoso. Você sabe que isso que ele fez aqui, ele faz, continua fazendo hoje, através de mim e de você? A gente muitas vezes tem uma lembrança, um saudosismo sobre um período em que milagres aconteceram. Mas deixa eu te dizer, milagres continuam acontecendo hoje. E Jesus disse que nós faremos coisas muito maiores do que aquelas que foram feitas por ele. Por quê? Porque Jesus era um. Ele estava em figura humana. Existia para ele uma limitação. Ele não conseguiria estar em vários lugares ao mesmo tempo.
mas através da sua igreja, Ele consegue estar em toda a terra. E em espírito, Ele também consegue estar em vários lugares, ou em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas nessa passagem é interessante, e a gente vai tirar algumas lições disso. Jesus estava em Cafarnaum e logo se espalhou a notícia de que Jesus estava em um lugar, que Jesus estava em casa. E todos começaram a chegar. E chegar tanta gente para ouvi-lo falar, que não tinha mais como entrar. E não tinha nem como na porta mais ouvi-lo falando, porque já tinha muita gente. E então um paralítico, que ouviu falar da fama de Jesus e com certeza cria no seu poder restaurador, no seu poder curador, ele disse: eu quero ir, eu quero estar perto de Jesus, eu quero estar perto daquele que pode resolver a minha situação. A Bíblia não diz que ele disse isso, mas é nítido e a gente pode conjecturar que houve essa conversa entre ele e alguns amigos. E os amigos que estavam com ele chegaram lá carregando um leito, ele sobre um leito, e ao verem que não tinha como entrar, disseram: vamos subir na casa, vamos destelhar na parte que Jesus está e vamos descer o nosso amigo para ele estar perto de Jesus. Então imagine um cenário mais ou menos como esse, sendo que aqui, se fosse telha e fosse Jesus falando aqui na frente, mas muita gente, e um paralítico querendo chegar, mas não tinha espaço. E aí os amigos vieram por cima, tiraram as telhas, tiraram aquela cobertura e começaram a descer Jesus, descer o paralítico perto de Jesus. E aí Jesus olha para ele e a Bíblia diz: vendo-lhes a fé. Primeiro que ele não diz vendo-lhe a do paralítico, ele diz vendo-lhes a fé. Ou seja, a fé daquelas pessoas, ela foi observada por Jesus. Ela foi vista por Jesus. Deixa eu te dizer, quando você anda em fé, você tem uma atitude correspondente com aquilo que você está crendo. E as pessoas ao seu redor, elas vão ver a sua atitude e vão saber em quem você está crendo. A tua atitude, ela vai demonstrar para o mundo em quem você está crendo, em quem você está confiando, em quem você está esperando. Ano que vem é ano de eleição, mais uma vez. E os ânimos começam a ficar mais aflorados nesse período. Começam a haver muitas vezes brigas de família por causa de um político, onde muitas vezes se coloca a esperança nesse político, a esperança nesse candidato. Ah, se ele ganhar, a minha cidade vai mudar. Se ele ganhar, o meu bairro vai mudar. Se esse aqui ganhar, acabou tudo. Eu até me interesso pelo assunto, gosto de estudar política. A gente precisa saber votar bem. Mas deixa eu te dizer, a solução para o mundo não está na política. A solução para o mundo está em Jesus. O Jesus que te salvou, o Jesus que te libertou. Para que eu e você sejamos bons representantes desse Jesus aqui na terra. E em nós se verá a esperança. Em nós, Cristo em nós, a esperança da glória. A esperança da glória não está em um candidato, não está em um presidente, governador, prefeito, vereador. A esperança da glória é Cristo em nós. Aí eu te pergunto, as pessoas ao teu redor, quando elas olham para você, elas veem a fé ou elas veem o medo? Ou elas veem a desesperança? As pessoas quando olham para a gente, elas precisam ver em quem nós estamos confiando. E elas vão ver, porque as nossas atitudes elas vão falar muito alto. Certa vez eu li uma frase que dizia: o que você faz fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. O que você faz fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Ou seja, aquilo que eu faço vai falar muito mais do que aquilo que eu digo. E tem muita gente dizendo que é cristão, dizendo que é crente, dizendo que é servo de Jesus, que confia em Jesus, mas se levantou uma dificuldade, e agora? E agora? Fica desesperado.
deixa eu te dizer, desesperado, quer dizer sem esperança. Mas a nossa esperança, a nossa confiança está em Jesus. E deixa eu te dizer, Ele está vivo. Ele ressuscitou. Hoje a gente celebra esse sacrifício. Mas por que a gente celebra? A gente não tem como celebrar a morte de alguém. A gente celebra a morte de Jesus porque Ele ressuscitou. A gente celebra um sacrifício porque Ele ressuscitou. E Ele está hoje assentado acima de todo principado e potestade, poder e domínio e de todo nome que se possa referir. Não só no presente século, mas também no vindouro. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, deu o nome para ser usado pela igreja. Aleluia! Esse nome está à sua disposição. O nome de Jesus. E aí nessa história, a gente vê que Jesus viu a fé daqueles homens. Aí eu quero tirar mais uma chave sobre isso. Aquilo que a gente vai viver vai ser muito determinado pelas pessoas com quem nós nos relacionamos, as pessoas com quem andamos. E eu quero trazer essa reflexão porque está acabando o ano. A gente ainda tem algumas coisas, algumas intervenções divinas esse ano. Gera expectativa, porque o ano ainda não acabou. Mas como eu falei, é um tempo de reflexão para a gente se preparar também para o ano que vem. Como você quer os seus resultados ano que vem? O que você quer viver ano que vem? Onde você quer chegar, onde você quer estar? O que você quer viver em Deus? Vai ser muito fruto daquilo que você se alimenta, daquilo que você enche a sua mente. E aquilo que você enche a sua mente, muitas vezes vai ser determinado pelas pessoas com quem você anda. As conversas que você vai ter ali vão determinar aquilo que será produzido dentro de você. E aí a Bíblia diz que Jesus viu a fé daqueles homens. Imaginem um paralítico sozinho, precisando chegar até Jesus. Mas existia uma série de dificuldades. Mas existia junto com ele pessoas que acreditavam da mesma forma que ele. Existia junto dele pessoas que estavam dispostas a fazer uma loucura para cumprir aquela visão que Deus havia dado a ele, para gerar para ele o milagre que ele estava crendo. Talvez se ele tivesse muita fé, mas ele não tivesse junto dele as pessoas certas, ele não conseguiria ter chegado até Jesus. Deixa eu te dizer, precisamos ficar atentos às pessoas com quem nós estamos andando, as pessoas com quem nós estamos nos relacionando, as conversas que nós estamos tendo, porque tudo isso vai determinar aquilo que a gente vai produzir, aquilo que a gente vai pensar. O nosso padrão mental é determinado pelas conversas que a gente costuma ter. Mas Deus está levantando pessoas para se conectarem a você, para acelerarem o cumprimento do seu propósito. Esses dias a gente quando vem para Recife, a gente fica na casa do meu pai, que é no Recife. E quando a gente tem mais compromissos por aqui, a gente fica aqui para não precisar voltar para Carpina. E eu estava conversando com meu pai e um irmão nosso lá da igreja que estão começando um grande empreendimento. Que começou por causa de uma atitude perante um conselho. E depois dessa atitude, Deus conectou eles a uma pessoa. E essa pessoa acelerou e multiplicou em muitas vezes o resultado que eles teriam. E eu me lembro que eu já tinha falado isso para eles. E hoje eu estou vendo isso acontecendo. Por quê? Eles decidiram seguir as instruções. Porque seguiram as instruções, Deus pegou junto, conectou a pessoas e acelerou processos. Deixa eu te dizer, por esses dias, Deus vai estar te conectando a pessoas. Deus vai estar levantando pessoas para estarem junto de você, para acelerarem processos no cumprimento do seu propósito. Esteja atento a isso. Esteja atento à forma como Deus vai trabalhar na sua vida para cumprir o propósito. Muitas vezes palavras proféticas são liberadas durante a ministração e quem está atento agarra essas palavras e passa a viver isso em suas vidas.
E às vezes alguém está desatento e essa palavra ela passa. Deixa eu te dizer, fica muito atento àquilo que Deus fala através da tua liderança, através de qualquer pessoa que é levantada para pregar aqui. A gente não coloca qualquer pessoa para pregar aqui. A gente busca em Deus direção para isso. E muitas vezes a gente coloca a palavra profética dentro de uma caixa. Ah, se for dessa forma, é Deus falando. Se começar a sapatear, orar em línguas bem alto, fazer os movimentos, é Deus falando. Mas Deus se move de várias formas diferentes. E a gente precisa estar atento para não perder aquilo que Deus tem para nós. As direções e instruções que Deus tem para nós. Então, nesse caso, esses homens, eles fugiram daquilo que seria natural, daquilo que seria corriqueiro. Ah, a gente vai, está muito cheio, deixa para outro dia. Jesus está por aqui, ele prega direto, qualquer dia isso acontece. Mas não, esses homens estiveram dispostos a fazer, a ir além, a dar um passo a mais, a fazer um esforço a mais. Deixa eu te dizer, Jesus ele já pagou todo o preço. Não precisa você fazer um esforço para alcançar algo de Deus. O esforço que nós precisamos fazer é entrarmos no descanso. E quem entra no descanso está vivendo em fé. O que é a fé? É a certeza daquilo que eu espero e a convicção de fatos que eu não vejo. Ou seja, eu não preciso ver, eu não preciso tocar, eu não preciso sentir, mas eu creio que Deus já fez algo para mim. Que Deus providenciou uma nova posição espiritual para mim. E isso influencia todas as áreas da minha vida. E o que eu preciso para mostrar essa fé às pessoas? É muitas vezes quando uma circunstância se levantar, quando uma dificuldade se levantar, você permanecer em confiança. Você permanecer em descanso. A vida cristã não é uma vida perfeita. Ah, não tem problema, pastor. Se eu me converter, não vai ter problema mais. Ah, se eu me converter, vai ter, meu irmão. Vai ter problemas, vai ter dificuldades, vai ter tempestades, que muitas vezes a gente vai passar. E às vezes a gente está nem esperando, está tudo bom. Está tudo mar calmo. Por esses dias no Rio de Janeiro, teve algumas ondas aí, bem surpreendentes. O pessoal na beira da praia, sentadinhos lá, quando veio uma onda enorme, veio, arrastou um bocado de coisa, levou um bocado de coisa e trouxe vários transtornos. Muitas vezes na vida isso acontece. Mas quando a gente tem Jesus na nossa vida, a gente sabe que a onda ela pode vir, bater, quebrar algumas coisas, mas ela não vai nos derrubar. Ela não vai nos destruir. Porque Jesus ele já pagou o preço para que você pudesse viver em novidade de vida, pudesse viver uma vida abundante, pudesse viver uma vida protegida e guardada por Ele. E aí esses amigos chegaram, conseguiram chegar até Jesus. Quando chegaram e baixaram aquele paralítico, Jesus disse: os teus pecados estão perdoados. Agora imagina, entra comigo na história. O paralítico fez esse esforço todinho para chegar até Jesus, porque ele tinha a esperança de ser curado. Você concorda comigo? E aí Jesus chega para ele e diz: olha, os teus pecados estão perdoados. Jesus sabe tudo que ele faz. Sempre é intencional aquilo que ele faz. E ele: olha, estão perdoados os teus pecados. Eu imagino o paralítico: pecado? Pecado? Eu fiz esse esforço todinho para ter perdoado os meus pecados. Eu quero andar. Eu quero levantar daqui. Então, os fariseus, aqueles religiosos, eles começaram a comentar entre si: quem é esse que quer perdoar pecados? Isso é uma blasfêmia. Só o Filho de Deus, só Deus pode perdoar pecados. Ninguém poderia fazer isso. E Jesus não ouviu, mas ele sabia aquilo que eles estavam falando. Ele disse: olha, o que é mais difícil? Dizer perdoados estão os teus pecados? Ou eu dizer para ele: levanta e anda? Se eu disser os teus pecados estão perdoados, ninguém vai saber se foi perdoado ou não. Concorda comigo? Ele está ali, ninguém sabe, foi perdoado, não foi. Mas se eu disser levanta e anda, e ele levantar e andar, aí todos vão ver.
E todos vão precisar acreditar que algo sobrenatural aconteceu ali. Imagina toda essa conversa e o paralítico lá, deitado. O que é mais difícil? Dizer perdoados estão os teus pecados ou dizer levanta e anda? Eu imagino o paralítico. Levanta e anda. Mostra aí, Jesus, o teu poder. E aí, Jesus pega e manda ele levantar e andar. E aí na frente de todos, para que todos pudessem ver o poder de Deus em operação naquela vida, ele se levantou, tomou o seu leito, e aquele que precisou chegar de uma maneira não tradicional, descendo, carregado por seus amigos, em cima de um leito, ele pôde sair dali, carregando o seu leito, para que todos pudessem ver que ele teve um encontro com Jesus, que ele teve um encontro com alguém que muda situações de forma sobrenatural. Deixa eu te dizer, eu não sei como você chegou aqui, mas você não precisa sair daqui da mesma forma que você chegou. Por quê? Porque nesse lugar você tem um encontro com Jesus. O Jesus que muda histórias, o Jesus que muda vidas. E tudo que a gente precisa para ter essa mudança de vida é primeiramente reconhecer Jesus como Senhor de nossas vidas. Coisa que a maioria aqui já fez, eu tenho certeza. E depois que a gente reconhece Jesus, e a gente passa a andar com Ele, a nossa nova vida, ela tem um estilo diferente da vida anterior. Na vida anterior, a gente se baseava naquilo que a gente via, naquilo que a gente tocava, naquilo que a gente sentia. Mas na nova vida, a gente vive pela fé. Por mais que as circunstâncias digam algo totalmente diferente, a gente crê que existe dentro de nós um poder para mudar situações, para transformar circunstâncias. E esse poder está disponível para mim e para você. A gente não vai viver, a gente não foi chamado para viver uma vida natural, uma vida normal, uma vida com resultados comuns. A gente foi chamado para manifestar a glória de Deus por onde a gente passar. A gente foi chamado para exalar o bom perfume de Cristo. Então eu te pergunto para você pensar um pouco nessa noite. Como você tem exalado esse bom perfume na sua vida? Como você tem exalado esse bom perfume na sua casa, na sua família, no seu trabalho, colégio, faculdade? Não existe mais espaço, não existe mais tempo a perdermos com distrações. Precisamos estar focados naquilo que Deus nos chamou para fazer. Porque isso que Jesus fez aqui, muitas vezes a gente se identifica com o paralítico. E eu até posso fazer essa menção, e eu fiz, de você ter um encontro com Jesus. Mas depois que você tem um encontro com Jesus, a sua identificação precisa ser com o próprio Jesus, não com o paralítico. Onde as pessoas é que vão chegar perto de nós e vão ter suas vidas transformadas por causa do poder que opera na tua vida. A mulher do fluxo de sangue tocou nas vestes de Jesus e foi curado. Tem até música, louvor sobre isso. Se eu apenas tocar nas suas vestes, serei curado. Mas na verdade, se as pessoas apenas tocarem em nós, elas serão curadas. Não é porque eu, em mim, tenho poder para fazer alguma coisa. É Deus em mim. É Cristo em nós, a esperança da glória. Nós fomos chamados, meu irmão, para manifestarmos isso. Nós fomos chamados para sermos uma referência naquilo que nós nos propusermos a fazer. Quando você estiver fazendo, você foi chamado para ser uma referência nisso. A Bíblia diz em Êxodo 35:30, acredito por ali mais ou menos, que Deus derramou da sua unção e deu a capacidade para pessoas produzirem artigos em madeira, em muitas coisas. Deus deu a habilidade para eles fazerem trabalhos manuais. Deixa eu te dizer, eu não sei qual é o teu trabalho, mas Deus ele tem uma capacitação sobrenatural para a tua vida, para você produzir resultados acima da média. Para você ter resultados que fogem do natural, que fogem
do normal. Nós temos recebido muitos testemunhos esses dias. Várias palavras foram liberadas aqui sobre promoção, sobre crescimento, palavras sobre empreendedores também. E várias pessoas nos procuraram. Pastor, fui promovido. Pastor, o senhor falou sobre promoção, fui promovido. Pastor, o senhor falou sobre crescimento nos negócios e aconteceu isso e isso nos meus negócios e a gente começou a crescer de uma forma sobrenatural. Pastor, eu estava desempregado, o senhor liberou uma palavra e uma porta de emprego ela foi aberta e eu cheguei naquele lugar, comecei a trabalhar. Aleluia, aleluia. Mas você chegou lá para manifestar o bom perfume de Cristo. Toda posição que Deus coloca você é para você ser uma referência. E você poder levantar pessoas naquele lugar. As pessoas vão chegar até você com problemas e através da unção que opera na sua vida, você vai ser Jesus para essas pessoas. Você já pensou sobre isso? Você foi chamado para ser Jesus na vida das pessoas. Aleluia! Como é maravilhoso isso. Mas para isso, a gente precisa lembrar de que nós fomos chamados para termos uma vida separada. O que é uma vida separada? É uma vida de santidade. Santidade é separado para um propósito. Se eu fui separado para um propósito, eu preciso ter uma vida correspondente a esse chamado que foi feito para mim. Não existe tempo para perder com distrações. Não existe tempo para perder com pecado. Não existe tempo para perder com desonestidade. Se eu der esse jeitinho aqui, eu vou conseguir ganhar mais. Se eu der esse jeitinho aqui, eu vou pagar menos imposto. Se eu der esse jeitinho aqui, se esse jeitinho estiver dentro da legalidade, flua. Mas se esse jeitinho aqui for algo desonesto, Deus não está nisso. E você não pode perder essa condição de abençoado, essa condição de onde você colocar a mão vai prosperar, onde você colocar os pés você vai possuir, aquilo que você fizer vai dar certo. Isso são promessas que Deus tem para mim e para a tua vida. A gente não pode abrir mão disso para dar um jeitinho. Vou dar um jeitinho aqui. A gente não pode abrir mão disso para ter uma vida fora dos padrões da palavra. Mas algo que me tranquiliza muito sobre isso é que a tua santidade, ela não é conquistada na tua força. É através da capacidade de Deus em nós. A mesma capacidade para produzir resultados é a mesma capacidade que te dá força para andar em santidade. Sem fazer força. É tão difícil resistir ao pecado. Não, meu irmão. Cada escolha é uma renúncia. Se eu escolho o pecado, eu renuncio a Deus. Se eu escolho a Deus, eu renuncio o pecado. Então, no que é que eu vou focar? Naquilo que eu quero. Eu quero Deus. Se eu escolher o pecado, eu estou abrindo mão de Deus. Então, eu simplesmente abro mão do pecado. Porque Deus é muito maior. E essa comunhão com Deus vai fazendo ser produzido dentro de você toda a força necessária para você andar na santidade que Ele te chamou para andar. Que 2024 seja um ano ainda mais poderoso em nossas vidas. Seja um ano de ainda mais intervenções divinas. E que seja um ano de ainda mais compromisso com o Senhor. Que seja um ano onde a gente busque a Deus não apenas por conveniência, mas por propósito. Porque eu entendo que eu fui chamado para um propósito. Deus criou um propósito e Ele me criou para cumprir esse propósito. Deus criou um propósito e Ele te criou para cumprir esse propósito. Quando você nasceu, Deus não olhou e disse: e agora? O que é que eu vou arrumar para Ele fazer? Deixa eu ver. Não. Já existia um propósito e você foi criado para cumprir esse propósito. E é a tua comunhão com Deus que vai te fazer ter clareza sobre qual é o teu chamado. Mas independente de qual seja o teu chamado,
Você foi chamado para reconciliar o mundo com Deus, para reconciliar o perdido com Deus, para dizer para o pecador: ei, existe uma vida muito melhor do que essa vida que você está vivendo. Existe algo muito maior do que isso que você está vivendo. E você foi chamado para exalar o bom perfume de Cristo por onde você passar. Aleluia! Que nessa noite a gente possa lembrar de quão grande foi o preço pago pela minha e pela tua vida. E que a gente não pode viver de qualquer forma diante de um sacrifício tão grande, que foi o sacrifício feito por Jesus. Ele abriu mão da sua glória. Imagina, um Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado, ou seja, o preço pelo pecado, é a morte. Quando o homem pecou, o homem vivia sem roupa no Éden. E quando o homem pecou e percebeu que estava nu, Deus o vestiu com roupas de animais. Você entende que para Deus vestir o homem com pele de animais, ele precisou matar um animal. Então a primeira coisa para cobrir o pecado foi a morte de um animal. Então se estabeleceu um princípio de que o salário do pecado é a morte. Então todos nós nascemos como pecadores. Então precisava de um sacrifício, de alguém perfeito, de alguém sem pecado, para pagar o preço pelo meu e pelo teu pecado. Mas não existia ninguém que passava pela terra e que não pecasse. E Deus, sabendo disso, quando o homem pecou, ele disse: eu vou restaurar essa comunhão com o homem. Eu vou pagar o preço pelo pecado. Eu vou enviar o meu filho. E quando chegou o tempo certo, o Filho de Deus, que também é Deus, que também é parte dele, ele abriu mão da sua posição, ele abriu mão da sua glória, ele abriu mão do seu poder, da sua majestade, e ele veio para a terra. Padecer necessidades, passar por todas as doenças possíveis e imagináveis, ele recebeu no seu corpo. O seu corpo, ele se fez completamente chagas, completamente ferido, para viver a morte mais humilhante que existia, que era a morte de cruz. A gente vê nos filmes a representação da paixão de Cristo, e a gente sempre vê a pessoa que representa Jesus com um pano cobrindo suas partes íntimas, mas originalmente não existia nenhum tipo de roupa. Era completamente sem roupa, para que fosse completamente humilhante aquela situação. Eram pessoas que cometiam os mais graves crimes possíveis dentro da sociedade, que eram condenadas à morte de cruz. E eles ainda carregavam a cruz por um longo caminho para que todos pudessem ver a vergonha dele, pudessem ver que ele cometeu algo muito grave, para servir de exemplo para os outros, para que os outros não cometessem aquele crime. E então Jesus, que não cometeu crime nenhum, Jesus que não cometeu pecado nenhum, ele disse: fica aqui, deixa que eu vou no teu lugar. Esse lugar está destinado para você pelo seu pecado, mas eu vou morrer no teu lugar. Então ele abriu mão da sua glória, da sua posição e veio, carregou a cruz, foi humilhado, pagou todo o preço, e depois de tudo isso morreu naquela cruz, foi ao inferno e tomou as chaves da morte e do inferno e ressuscitou. Aleluia! Ele ressuscitou. Ele morreu, mas ele não ficou morto, ele ressuscitou. E em João 14, quando ele estava perto de partir, ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Eu vou para preparar lugar para vocês. E se eu for e preparar lugar, eu vou voltar para buscar vocês. Porque importa que onde eu estou, vocês estejam também. Aleluia! Então ele já preparou esse lugar. E esse lugar, inicialmente, é um lugar espiritual, que nós já estamos quando nós nascemos de novo. Mas existe um lugar físico também. E esse lugar físico nós iremos quando Jesus voltar. E ele já está às portas.
Está muito perto o grande dia onde Ele virá para nos levar a estarmos com Ele. Se você ainda não tomou a decisão de fazer Jesus o Senhor da sua vida, essa é a decisão mais urgente e importante que você pode tomar na sua vida. E se você já tomou essa decisão, é importante que você entenda a urgência do seu chamado de resgatar outras pessoas, para que elas também possam passar a eternidade com Jesus. E uma grande forma de fazermos isso é tendo uma vida de acordo com os padrões bíblicos, para que as pessoas possam olhar para nós e ver em nós a fé, e ver em nós uma vida diferente, e ver em nós uma vida de resultados diferentes, para que a nossa vida possa glorificar a Deus, para que a nossa vida possa manifestar para as pessoas que nós carregamos dentro de nós o próprio Deus. Como eu falei, o preço pago foi muito alto para que a gente pudesse viver de uma forma comum. E eu queria aproveitar a oportunidade e perguntar: tem alguém aqui que ainda não nasceu de novo e gostaria de fazê-lo nessa noite? É um culto de Santa Ceia. Daqui a pouco nós vamos cear juntos, celebrar a vida de Jesus, sua ressurreição. E você nascendo de novo, você já pode participar da ceia junto com a gente. Antes eu pensava que só poderia cear, que é uma forma como algumas igrejas trabalham, a gente respeita, só poderiam cear depois do discipulado. E aí quando eu cheguei no Verbo da Vida, que eu vi, se você se converter hoje, você já pode cear. Eu disse: como é que pode? E o curso? E o discipulado? E o batismo? E aí o pastor Humberto disse algo que eu parei para pensar e disse: faz sentido. O que é mais importante? A ceia do Senhor, onde você celebra a ressurreição, ou a salvação? O que é maior? É a salvação. Se você nascer de novo agora, você já tem acesso à salvação. Por que não ter acesso à ceia? A ceia é essa comunhão, onde nós juntos, nós nos lembramos do sacrifício de Jesus. Então eu te pergunto: tem alguém aqui nessa noite que ainda não fez Jesus o Senhor de sua vida e gostaria de fazê-lo? Levanta tua mão, a gente vai orar com você, vai celebrar junto com você, e daqui a pouco a gente vai poder cear juntos. Aleluia. Queria chamar o grupo de música. Aleluia. É a decisão mais importante de toda a tua vida. Aleluia. Aleluia. A ceia, ela é relatada com muito mais precisão pelo apóstolo Paulo, que não esteve na ceia, mas Jesus deu a ele a revelação de como foi aquela noite de ceia. E Paulo relata daquela conversa de Jesus com seus discípulos, onde ele fala: esse é o meu corpo, que é partido por vocês. Onde Jesus dizia: olha, eu vou ter o meu corpo quebrado por vocês, por amor a vocês. O pão, para nós, ele é partido, mas o pão que eles tinham na época era um pão, eu poderia dizer, crocante. É um pão diferente, ele não tinha como ser partido, ele era quebrado. E aí Jesus disse: olha, eu vou ser quebrado por vocês. Isso aqui que a gente está fazendo, essa ceia, essa comunhão, eles tinham a prática de comer o pão, de beber o vinho juntos. Era uma comunhão, era como se fosse uma refeição. E ele disse: esse é o meu corpo, que é partido por vocês. E ele disse: esse é o meu sangue, que vai ser derramado por amor a vocês. Eu queria já chamar os diáconos para se posicionarem aqui à frente. Então Jesus, ele
trouxe para aqueles discípulos um pouco da visão do que aconteceria nos próximos dias e nos próximos momentos e o que isso representaria para eles. Toda a humilhação que Jesus passou, Ele pagou o preço para que eu e você não precisássemos mais passar por nenhuma humilhação. Todo o preço que foi pago, como a gente costuma dizer às vezes no momento da ceia, no momento da oferta, no momento onde a gente chama alguém para receber cura, quando você paga uma conta, se aquela conta chegar para você de novo, você vai pagar de novo? Ou você vai brigar por aquela conta que já foi paga? Dizer, essa conta já foi paga e eu não vou pagar novamente. Você sabe que toda a humilhação, ela já foi paga por Jesus. Toda a doença, ela já foi paga por Jesus. Toda a improdutividade, ela já foi paga por Jesus. Tudo que não é funcional, tudo que não foi feito por Deus para agir daquela forma, você não deve aceitar na sua vida. Uma família disfuncional, filhos perdidos, escravos do pecado, nada disso você deve aceitar na sua vida. Você deve assumir a posição de alguém que teve o preço disso aí pago e pela fé alcançar em Deus tudo aquilo que Deus tem para mim e para a tua vida. E nessa noite a gente lembra, a gente relembra, a gente celebra esse sacrifício, onde tudo foi pago. Para a gente ter acesso a Deus. Aleluia. Eu queria já liberar os diáconos para começar a servir a ceia. Depois que todos pegarem, a gente vai orar juntos, esperar uns pelos outros e cear juntos. Falando sobre a ceia, a Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo. Antes de participar, a gente precisa se examinar. E esse se examinar, muitas vezes a gente associa ao pecado. Se eu estiver em pecado, eu não devo cear. E na verdade o pecado ele não deve fazer parte da nossa vida. Não em relação à ceia, mas sempre. Jesus já pagou o preço pelo pecado. Então a gente não pode viver uma vida onde o pecado nos domina. Mas quando ele diz examine-se o homem a si mesmo, ele fala muito mais. Obrigado. Ele fala muito mais sobre a gente discernir o corpo. Ou seja, eu pensar no meu irmão, em como está o meu irmão. Porque muitas pessoas, às vezes na ceia, elas iam e comiam demais, enquanto outros ficavam com fome. Não era como a gente tem aqui um pedacinho já dividido para cada um. As pessoas levavam comida para o ambiente onde ia ter o culto. E quem tinha muito, comia muito. Quem tinha pouco, comia pouco. Quem não tinha nada, não comia nada. E ele diz, olha, examine-se o homem a si mesmo. Discirna o corpo. Você precisa discernir o corpo. E algumas reflexões que eu trago nesse examine-se o homem a si mesmo é esse a si mesmo. Porque muitas vezes a gente, como cristãos até, a gente precisa ter muito cuidado para a gente não estar examinando o outro, ao invés de examinar a nós mesmos. Quando chegar no grande dia e a gente estiver de frente com Deus, Ele vai pedir contas daquilo que a gente fez. E eu não vou poder prestar contas sobre o que o meu irmão fez, sobre o que a minha esposa fez, sobre o que o meu filho fez. Eu vou prestar contas sobre o que eu fiz em vida. Então a gente deve examinar a si mesmo. Quando Paulo fala em 1 Coríntios 3, ele fala sobre pessoas carnais. Ele diz, havendo entre vocês ciúmes e contendas, não é assim que vocês são carnais? Ou seja, um sinal e uma prova da carnalidade é ciúmes e contendas. Ciúmes e contendas, eu sempre estou pensando no outro, mas em relação a ele está crescendo mais do que eu. Ele está fazendo isso e eu não. Que a gente não entre nesse caminho. Que a gente não encontre-se em nossas vidas espaço para esse tipo de pensamento. Mas que examine-se o homem a si mesmo.
Aproveita essa última ceia do ano e examine-se a si mesmo. Como eu tenho andado em relação à minha vida com Deus? Como tem sido a minha comunhão com Deus? Como tem sido a minha vida com os meus irmãos? Eu tenho apoiado eles em suas dificuldades? Eu tenho ajudado nas suas fraquezas? Ou eu tenho apontado os erros dos outros? Examine-se o homem a si mesmo. Uma coisa que traz muito atraso para a vida de muita gente é culpar os outros por sua falta de resultado ou por seu resultado negativo. Eu não consegui isso por causa de fulano, eu não consegui isso por causa de outra pessoa. Mas quando a gente entende que a nossa vida com Deus ninguém pode atrapalhar, que somos nós e Ele, a gente toma a responsabilidade por aquilo que a gente vai viver. A tua santidade não depende de ninguém. A tua vida com Deus não depende de ninguém. O teu crescimento não depende de ninguém, a não ser de você mesmo, a não ser de mim mesmo. Essa igreja, ela tem sobre ela muitas palavras proféticas de crescimento. Por esses dias, no sábado, a gente teve um café da manhã de pastores lá no Verbo da Vida Zona Norte, a nossa igreja sede. E eu pude reencontrar o pastor Wilson. E para os mais novos que não o conhecem, ele foi o pastor dessa igreja desde sua fundação por muitos anos. Acho que uns 14 anos mais ou menos ele pastoreou. 2 anos pastor Saulo. Mais ou menos 14 a 15 anos, é isso, pastor? 14 a 15 anos mais ou menos ele pastoreou essa igreja e a gente tem dado continuidade. E ele disse que tem ouvido muito falar sobre o crescimento de nossa igreja. E está muito feliz com isso. Ele disse: vocês vão crescer muito. Existe um cenário profético para esse crescimento que a gente vai viver. E se você estiver associado de coração com a tua igreja, esse crescimento ele chega na tua vida. É inevitável a igreja crescer e você não crescer, se você é a igreja. Isso aqui é só um reflexo de quem nós somos. Mas eu não quero aqui um crescimento numérico sem um crescimento de qualidade. Não importa para nós ter muita gente, e a gente quer que tenha muita gente, mas muita gente que não tem encontrado-se ainda em Deus, que não esteja vivendo o seu propósito, que não esteja vivendo, buscando uma santidade em Deus. Nós vamos viver isso, nós vamos viver todo esse crescimento, mas lembre-se sempre de que você foi chamado desde o início a ter uma vida de santidade, a ter uma vida separado para um propósito. No meio de uma geração corrupta, nós estaremos lá, nesse meio, mas sem nos corromper, mas sem nos misturarmos, sem abrirmos mão dos nossos princípios, dos nossos valores, daquilo que é eterno e que é muito mais importante do que qualquer coisa que o mundo tem a oferecer. Que nessa noite a gente lembre desse sacrifício que nos chama a uma responsabilidade de manifestarmos o bom perfume de Cristo. E por essa passagem que a gente leu, onde um paralítico é curado por Jesus, e como eu falei, a gente foi chamado para se identificar com Cristo. E identificados com Cristo, a gente foi chamado para curar as pessoas. Então, quanto tempo mais a gente vai deixar as pessoas padecendo necessidades lá fora, com doenças, com enfermidades, com improdutividade, por não entendermos o nosso chamado e não vivermos e entrarmos nesse nosso chamado? Então Deus hoje nos chama a um compromisso ainda mais profundo com Ele. Nesse momento, quero te convidar a fechar os teus olhos, curvar a tua cabeça e ter uma reflexão com Deus. Pensar em como tem sido sua vida com Deus, o que você foi chamado para fazer. Eu sei que se você não tem isso muito claro na sua vida, mas existe uma sinalização por dentro de algo que você foi chamado em Deus para fazer.
preço pelo pecado já foi pago. O pecado ele não pode mais dominar a tua vida. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui reunidos e podermos participar da Santa Ceia do Senhor. Nós queremos te agradecer por nossas vidas, te agradecer por saúde em nossos corpos, te agradecer pelo preço muito alto que foi pago para que nós pudéssemos ter acesso a isso. Nós queremos, Pai, nos arrepender. Qualquer pecado que tenha sido cometido, nesse momento você tem a sua conversa com Deus e você se arrepende de qualquer coisa que tenha cometido. E arrependimento na Bíblia é uma palavra metanoia, mudança de mentalidade, mudança de rota. Você se arrepende, então você deixa aquela prática e você não comete mais aquilo. Nós queremos nos colocar, Senhor, à disposição para sermos usados pelo Senhor, para sermos uma referência onde a gente estiver, que a gente possa manifestar o bom perfume de Cristo e que nós possamos manifestar a tua glória. Nós te agradecemos por essa noite, por esse momento, te consagramos esses elementos da ceia, em nome de Jesus. Amém. Então, juntos, nós podemos nesse momento participar. Aleluia. Aleluia. Como eu falei, a Santa Ceia, ela só celebra a morte porque houve ressurreição. O nosso Jesus, ele não está morto. Ele ressuscitou. Aleluia. E eu quero te convidar a ficar de pé. E a gente vai celebrar essa vida em Cristo. A gente vai celebrar essa posição que Ele nos colocou. Isso que Ele fez. Aleluia. Aleluia. Estou em Cristo, de Cristo recebi poder, seu nome para desfazer as obras de Satanás e libertar os homens. Declare o céu em meu coração, a festa da redenção. Deus vive dentro de mim, estou em Cristo. Recebi poder, seu nome para desfazer as obras de Satanás e libertar os homens. Estou ungido com a unção de Cristo. Não tenho medo, eu vivo pela fé. Levanto meu louvor, exalto a palavra, a vida eterna de Deus eu recebi. Aleluia! Há uma dança de vitória em meus pés. Há uma poderosa fé em minha voz. A
milagres no meu riso sobrenatural. Vivo extraordinário no poder de Deus. Porque o maior habita em mim, o maior habita em mim. Declare. O maior habita em mim, o maior habita em mim. Essa é minha vitória, minha fé que sempre vence, minha fé em Deus, na palavra de Deus. Aleluia, aleluia. Você sabe que a sua fé sempre vence? Vai tocando, para não. Aleluia. Quem vive pela fé não vive pelas circunstâncias. Ah, mas a multidão é muito grande. Ah, mas tem muita gente na minha frente. Como é que eu vou chegar no lugar que Deus me chamou para viver se tem tanta gente na minha frente? Se tem tanta gente até mais capacitada do que eu. Tem muita gente mais preparada do que eu para esse lugar, para essa vaga. Mas deixa eu te dizer, a graça de Deus, ela te faz chegar a um lugar que a tua capacidade normal não te permitiria chegar. A graça de Deus, ela te dá uma capacidade sobrenatural para produzir resultados. Mas ainda nesse lugar que você chega, existe ainda uma incapacidade. Mas essa incapacidade, ela é suprida por um favor abundante da parte de Deus. Um lugar que você não conseguiria chegar, porque você decidiu confiar em Deus, porque você decidiu permanecer no lugar que Ele te chamou para estar. A graça, ela te alcança e ela multiplica os teus resultados. Ela multiplica a força daquilo que você faz. Você aplica uma força, mas a graça vem e faz essa força aumentar muito mais. Não é na tua força, meu irmão, é na força de Deus em você. Essa é a minha vitória. Essa é a tua vitória. É a tua fé que sempre vence. Sempre vence. Ah, pastor, mas nem sempre. A fé, ela sempre vence. Não importa o resultado, não importa aquilo que você está vendo. Se você estiver em fé, a fé sempre vence. Ah, mas ainda não chegou, permanece. Ah, mas está difícil, permanece. Ah, mas eu estou cansado, descansa. Não é na tua força. O resultado não vem pela tua força, é pela graça dele, é pela graça dele, é pela graça dele que você vai viver o que ele prometeu. Nenhuma palavra vai cair por terra ao teu respeito.
Não importa o que aconteceu até hoje. O que importa é o que Deus está fazendo na tua vida. Enquanto você estiver no lugar de fé, enquanto você estiver no lugar de confiança, é Deus que cuida, é Deus que guarda, é Deus que capacita, é Deus que abre a porta. Não desiste, meu irmão. Não desiste daquilo que Deus falou sobre a tua vida. Vai acontecer. Celebra. Aleluia. Existem áreas, muitas vezes em nossas vidas, onde uma incapacidade se estabelece, onde a gente não consegue romper em resultado nessa área. Às vezes algumas áreas até estão fluindo bem, mas não sei se já aconteceu com você, parece que tem uma área que está sem fluir, está empancado ali, não sai do canto naquela área. Existe uma incapacidade, existe uma paralisia naquela área. Mas Deus, ele não pagou um preço pela metade, ele pagou um preço completo. Não é uma conta. E hoje a gente foi almoçar no restaurante e 3 de nós dividimos a conta. Um pagou uma parte, outro pagou outra parte, outro pagou outra. Mas algumas pessoas comeram, mas elas não precisaram pagar, porque outra pessoa pagou. Ele já pagou o preço no teu lugar. E deixa eu te dar um detalhe. Ele não pagou uma parte para você pagar outra parte, não. Ele pagou o completo. Então eu declaro áreas na tua vida em que uma paralisia se estabeleceu. Eu declaro essa paralisia caindo por terra agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nesse momento. A unção do Espírito está colocando em movimento áreas em sua vida que estavam paradas, áreas em sua vida que parecia que não tinha mais jeito. Deus está trazendo jeito, Deus está trazendo solução, Deus está colocando em movimento coisas da tua vida que pareciam que estavam paradas, coisas que pareciam que não iriam mais acontecer. A unção está pegando nesse momento e fazendo acontecer, e trazendo movimento, e trazendo vida em áreas específicas na vida de pessoas nesse lugar. Se prepare para o novo de Deus. Se prepare para o novo de Deus. Se prepare para áreas que antes não funcionavam, recebendo uma força aceleradora da parte de Deus, trazendo vida, trazendo vida, trazendo vida. Aleluia. Você pode celebrar o que você recebeu. Você pode celebrar. A paralisia foi embora. Quando a paralisia vai embora, algo acontece. Algo acontece visível a todos. Aleluia. Minha vitória, minha fé que sempre vence, minha fé em Deus, na palavra de Deus. Essa é minha vitória, minha fé que sempre vence,
Aleluia! Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Você pode sentar um pouco? Aleluia! 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 Você sabe que quem vive pela fé não precisa ver para se alegrar. Porque quem se alegra depois de ver, não precisa de fé. O incrédulo, depois que ele vê, ele se alegra. Eita, aconteceu aquilo que eu estava querendo. O incrédulo não está crendo, né? Incrédulo é que não crê. Aquilo que eu estava querendo aconteceu, aí ele se alegra. Qual a diferença do crente para o incrédulo? Porque o crente crê. O engenheiro, ele projeta, o arquiteto, ele desenha, o pedreiro constrói, o jogador joga. Nem eu, né? Já olharam ali para mim, o pessoal que jogou bola comigo sabe, eu jogo. Eu não jogo bem. Jogo muito mal, mas eu jogo. O jogador joga e o crente crê. É parte da vida do crente. Não tem como ser crente e não crer. E quem crê se alegra antes de ver. Então aquela área que estava paralisada na tua vida, você já pode sair daqui feliz, alegre, regozijante. Porque o poder de Deus, a unção. Você sabe que a unção, originalmente ela quer dizer colocar óleo, untar, colocar óleo em algo. Às vezes uma parte de como é que eu posso dizer? Uma engrenagem, por exemplo, ela está sem óleo e ela enferruja e ela fica travada. Mas aí inventaram agora um tal de WD-40. Pensa num óleo bom. Você bota em qualquer coisa, ele destrava tudo. Aí você coloca lá, espera um pouquinho, ele entra naquelas partes que estavam enferrujadas, travadas, coladas, e aí ele começa a soltar. E aí começa a vir um movimento que às vezes parece ser muito pequeno. Ah, mas ela faz muito mais, só está fazendo isso. Mas enquanto começa a mexer, o óleo vai entrando. O óleo vai entrando nas partes que estavam travadas, coladas, e aí quando vê, ele voltou à função normal. Ele passou a ter vida completamente, a fazer aquilo que foi projetado para fazer, porque o óleo entrou naquela parte. Então a unção, o óleo da parte de Deus está alcançando parte da tua vida, que estavam improdutivas e trazendo produtividade, trazendo vida para essas partes. Então você pode sair daqui alegre com isso. Ah, mas eu não vi ainda. O óleo está entrando. O óleo está chegando. Está destravando o que estava travado. Aleluia. Queria chamar aqui à frente algumas pessoas. Judite, Samanta, a irmã Miriam Gorgonha, a irmã Mira Cruz, a irmã Sheila de Jesus. E hoje, não sei se você... Não, você sabe. Não sei se você sabe que hoje é aniversário da mulher mais linda do mundo. Desculpem aí todas as outras, mas essa é a mulher mais linda do mundo. E eu queria chamá-la aqui à frente também. Então a minha amada hoje completa mais um ano de vida. Essa semana nós completamos mais um ano de casados também, juntos. Nós acreditamos, defendemos e sempre pregaremos a família da forma como ela foi criada por Deus. Casamento é uma bênção da parte de Deus. Ah, é fácil? Nem sempre, mas é uma bênção da parte de Deus. Tem momento de dificuldade, como todo relacionamento tem. Amizade entre irmãos, qualquer coisa tem, né? Tem hora que tem uns excessos de comunhão. Então no casamento vai ter também. Mas o casamento, ele foi criado por Deus. Ele é uma instituição divina. E foi criado para vivermos bem, para vivermos felizes, para termos cumplicidade. Então essa semana foi nosso aniversário de casamento. Aproveito para fazer esse jabá sobre o casamento, né? Desculpa aí, porque é importante. E hoje é aniversário dessa pessoa tão linda e amada, que tem sido uma base muito forte
para aquilo que Deus tem construído em nossas vidas, né? Estando sempre ao meu lado. E a gente vai viver muita coisa no Senhor juntos. O Senhor vai realizar muitos sonhos do seu coração, muitos sonhos nossos, muitos sonhos seus. O Senhor vai realizar. Ele contempla a sua fidelidade, o seu amor, a sua honra, sua firmeza de caráter e de princípios no Senhor. E a gente vai orar por você. Mas antes eu queria liberar para as irmãs aqui, alguém que queira expressar alguma coisa, falar e entregar seus presentes a algum... A Bíblia diz: a quem honra, honra. Então a honra é algo que tem se perdido no mundo, mas na igreja a gente faz questão de manter. Por que comemorar o aniversário? Por que celebrar as pessoas? Porque a gente precisa fazer isso. E quando pessoas que exercem função de liderança, a gente reconhece isso, a gente honra essas vidas, a gente traz recompensa para as nossas vidas também. Então é importante reconhecermos, é importante honrarmos. E a gente, como igreja, a gente busca fazer isso com toda a liderança de nossa igreja. Aleluia. Se você pudesse estender tua mão para cá, a gente vai orar por ela. Aleluia. Senhor Deus e Pai, nós te damos graças, Senhor, pela vida de Adriana. Nós declaramos crescimento em todas as áreas de sua vida. Nós declaramos sonhos sendo realizados. Tudo aquilo que o Senhor tem colocado no coração dela, tudo aquilo que ela tem almejado, Senhor. Nós cremos em realizações. Nós cremos no Teu sobrenatural, sendo uma constante em sua vida, lhe dando cada vez mais sensibilidade espiritual, cada vez mais percepções, como ela sempre tem tido. Mas nós cremos em crescimento, nós cremos em mais unção, nós cremos em ainda mais percepções de tudo aquilo que o Senhor tem para fazer, que ela possa ter essas percepções, Senhor. E possa continuar sendo essa base forte em nossa igreja, trazendo essa unção profética que opera em sua vida, que seja cada vez mais forte nessa igreja, que seja cada vez mais forte em sua vida. Nós declaramos presentes inesperados, vindos da parte do Senhor para a sua vida. Declaramos isso pela fé, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Você viu? Aleluia. Aleluia. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns, parabéns pra você. Essa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Amém, aleluia. Você pode permanecer de pé, a gente já vai orar para encerrar. Olha aí, estamos acabando cedo, fica tranquilo. Aleluia. Feche teus olhos. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado por esse tempo precioso na Tua presença, Senhor.
muito obrigado. Não cansamos de agradecer pelo privilégio que é nós hospedarmos a Tua presença. Obrigado pelo privilégio de podermos ouvir Tua voz, de podermos ser guiados pelo Senhor. Nós queremos declarar uma semana abençoada, uma semana poderosa na vida de cada irmão, de cada irmã aqui presente. Declaramos presentes vindos da parte do Senhor. Declaramos clareza na visão daquilo que o Senhor tem para a vida de cada um de nós. E que até o final do ano nós possamos ver intervenções divinas da Tua parte. Possamos ver a Tua boa mão operando sobre a vida de cada um aqui. Declaramos uma semana abençoada, repleta da graça do Senhor. E a boa mão do Senhor se fazendo muito forte sobre a vida de cada um aqui presente. Em nome de Jesus. Amém. Vá em paz, semana abençoada. Estou aqui atrás. Aleluia. O plano para salvar um pai.